Sejam bem-vindos ao 12º dia de Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a carta aos Romanos, 6º capítulo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Hoje Paulo nos convida a morrermos para o pecado. Precisamos viver uma vida nova em Cristo. Quando a gente encontra Cristo, a gente às vezes se depara com uma alegria muito grande por nos sentirmos amados, aceitos, compreender a graça de Deus, e ao mesmo tempo às vezes nos deparamos com uma tristeza muito grande quando percebemos que a nossa vida está muito distante daquilo que Deus nos pede, né? E aí nos entristecemos, nos envergonhamos e precisamos mudar, né? Mas muitas vezes também nos convertemos, mudamos, seguimos vivendo e não percebemos que ainda tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, né? Então peçamos para o Espírito Santo esse dia nos mostrar aquilo que talvez não entregamos ainda para Deus, que temos segurado para nós, nos mostrar pecados que temos cometido, que somos escravos de certos pecados, às vezes nem percebemos, ou desistimos de lutar contra esses pecados, pequenos, né? São todos pecados, que a gente fala dessa forma, isso aqui, né? Às vezes é uma irritação, às vezes é uma reclamação, uma murmuração, uma atitude que a gente tem diariamente, mas não entrega para Deus curar, não luta mais contra isso, porque eu sou assim, né? Já não mudo mais, né? Sempre foi assim, sempre vou ser assim. Peço perdão para Deus, mas continuo fazendo a mesma coisa. E não podemos ser assim, né? Porque Jesus nos pediu: sede santos, pois eu sou santo. Então precisamos buscar a santidade, buscar a perfeição. Não somos perfeitos, talvez nunca sejamos perfeitos, mas precisamos estar caminhando em direção a essa perfeição. Então estejamos atentos às pequenas falhas, às grandes falhas, né? Aquilo que temos falhado, aquilo que temos pecado, pecados que às vezes estamos presos, amarrados, tão grudados em nós.
que às vezes a gente nem consegue mais se imaginar, sem aquela murmuraçãozinha, sem aquela reclamaçãozinha. Às vezes pecados muito maiores, que a gente não sabe mais como sair, situações da nossa vida que a gente se colocou. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um trabalho que não está de acordo, que não está te fazendo bem, que te leva a pecar.